E a gente vai começar a nossa conversa diária com saúde. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. É a doença que mais causa cegueira no mundo e atinge 1 milhão de brasileiros. Comigo, na salinha do Manhã Total, o oftalmologista Dr. Magno Ferreira. Dr. Magno, bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Dia. Eu que agradeço o convite. É um dia importante porque o glaucoma é uma doença silenciosa e leva à cegueira, né? Na verdade, o glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo. O problema é o seguinte, a catarata, que é a primeira, é uma doença reversível, uma doença que tem cura. Se você operar uma catarata hoje ou daqui 2 anos, 3 anos, o resultado final é o mesmo. A única coisa é que o paciente vai ficar 2, 3 anos enxergando mal. O glaucoma é diferente, porque o glaucoma é uma cegueira irreversível, entendeu? É uma doença silenciosa, uma doença crônica e que pode, muitas vezes, o paciente, quando percebe que a doença está instalada, ele já está com campo tubular ou, às vezes, com campo quase que nenhum, enxergando muito pouco. O glaucoma, ele vai comprometendo essa visão periférica, pode dizer assim, doutor Magno? Na verdade, é o seguinte, o nervo, que é o nervo óptico, ele é a continuação da retina. Então, a retina forma o nervo óptico e o glaucoma é o aumento da pressão que vai levando à destruição do nervo. À medida que ele vai levando à destruição do nervo, o paciente começa a perder campo. Normalmente ele começa a perder o campo da periferia para o centro, entendeu? E fica no final, ele fica só com uma ilha de campo aqui temporalmente. Mas assim, para chegar nesse estágio, às vezes a pessoa não percebe. Sabe, assim, a pessoa vai perdendo o campo, mas como a visão central ainda é boa, ela acha que está tudo bem com ela, entendeu? Então assim, mas na verdade não está. Doutor Magno, o glaucoma é uma doença, pode chamar de doença mesmo, né? É uma doença, é uma doença. Ela é uma doença que vem com o avanço da idade, com o envelhecimento ou não? Na verdade, o glaucoma tem vários tipos de glaucoma, né? Mas o mais comum deles é o glaucoma crônico simples. É uma doença geneticamente determinada, você tem um caráter familiar muito grande, acomete aí de 1 a 3% da população mundial. E é uma doença que ela aparece normalmente, o glaucoma crônico simples, após os 40 anos de idade, entendeu? Não que não possa aparecer antes disso, mas é mais comum após os 40 anos de idade. Quando descoberto, quando diagnosticado, qual é o tratamento? Bom, o tratamento do glaucoma, ele é como toda doença crônica, ele é uma doença que você tem que usar medicação o resto da vida. É como diabetes, é como hipertensão arterial, quer dizer, uma vez diagnosticado glaucoma, você precisa usar o resto da vida. A gente tem um tripé que a gente olha normalmente para diagnosticar glaucoma. É a pressão acima de 20 milímetros de mercúrio, normal é de 10 a 20. Alteração do nervo, quer dizer, a escavação, que normalmente corresponde a 30% do nervo, ela vai aumentando, passa a ser 40%, 50%, 60%, até 100% do nervo. O que significa escavação? Destruição do nervo, entendeu? Então, quanto maior a escavação, maior a destruição. E a terceira é a perda de campo, que é o exame que a gente faz, que é a campimetria. Então, o diagnóstico, ele se apoia nesses 3 pilares aí, entendeu? Entendi. E quais são os fatores de risco? Existem? A obesidade, raça negra, entendeu? Hipertensão arterial, então você tem alguns fatores, mas o mais importante, como quase tudo em medicina, é a parte genética. Se você tem história familiar de glaucoma, você tem um risco muito maior de ter a doença em você mesmo, entendeu? Na família. E é preciso essa preocupação constante de visitar o oftalmologista para prevenir, é o caminho da prevenção, além do estilo de vida também, né? O que você precisa fazer numa visita de rotina, né? Você precisa normalmente medir a pressão, o oftalmologista faz isso de rotina, mas eu não respondi sua pergunta anterior sobre o tratamento. O tratamento, na verdade, é o seguinte, você inicia com colírios, entendeu? Normalmente um colírio, depois você tem a opção de associar um outro colírio, entendeu? Normalmente a gente inicia com um beta-bloqueador, que é o maleatimolol, depois você pode associar o tartarato de brimonidina, que é um alfa-agonista. Bom, em suma, você tem 4 drogas hoje que podem ser usadas. E às vezes tem colírio que são associações de drogas. Você começa com uma, podendo chegar até 4 drogas, colírios, tópicas. Se isso não resolve, aí você tem a opção de laser e a última opção seria a opção de cirurgia. E essa perda, com esse tratamento correto, essa perda diminui?
Na verdade, se você pega na fase inicial e o paciente é um paciente bem controlado e ele faz o uso da medicação corretamente, essa perda pode ser mínima ou nenhuma, entendeu? Como toda doença crônica. Doença crônica, ela depende de quê? Depende do paciente fazer aquilo que está prescrito para ele. Está prescrito, tem que fazer direitinho, exatamente, né? Que é um grande desafio para vocês, porque às vezes os pacientes não seguem muito a risca, É né? muito comum. O paciente, vocês, na verdade, há pouco tempo atrás eu tive num congresso fora do Brasil e eu vi assim, é muito raro, a gente acaba direcionando as áreas, né? Mas eu fui numa palestra e um especialista de glaucoma de Londres, ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou, olha, pingue o colírio e fecha o ponto lacrimal aqui durante pelo menos uns 60 segundos, entendeu? 1 minuto. Para quê? Porque a lágrima é drenada pelo ponto lacrimal para o nariz, então o colírio também é drenado. E se você faz isso, você aumenta a absorção do colírio e você, muitas vezes, pacientes não estavam respondendo com 2, 3 drogas, começa a responder com uma. Que interessante isso. Só para a gente poder encerrar essa conversa tão boa, né? A Sociedade Brasileira de Glaucoma fez um levantamento entre a população para conhecer mais sobre o glaucoma e descobriu que cerca de 50 milhões de brasileiros nunca foram a um oftalmologista. Eu achei esse dado, assim, impressionante, doutor Magno. É alarmante, porque muitas doenças são doenças como o glaucoma, né? A diabetes, que é outra causa importante de cegueira, e muitas vezes o paciente tem doença já instalada e não tem conhecimento. Por quê? Porque nunca teve a oportunidade de procurar um especialista, né? Então isso é importante, eu acho que deve ser consultada aí rotineiramente, pelo menos uma vez por ano, passar no seu oftalmologista aí para dar uma olhada. Fica a dica para você que sempre acompanha o Manhã Total, para a gente prevenir e enxergar a vida sempre de um olhar, né, de um jeito muito bom. Eu conversei com o doutor Magno Ferreira, que é oftalmologista, e agradeço mais uma vez a participação aqui no Manhã Total, doutor Magno. Eu que agradeço o convite. Bom fim de semana, viu? Obrigado para você também.